Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. E eu quero começar esse vídeo dando boas-vindas e agradecendo todos os novos inscritos, em especial aqueles que comentaram e deram uma puta força elogiando os vídeos e conferindo os vídeos mais antigos. Vocês não fazem ideia o quanto isso significa pra mim. Cada vez que eu entrava no canal e via que tinha um inscrito novo, eu fazia uma dancinha constrangedora. Eu devo isso a meu grande parça John, do Tralhas do John, que compartilhou o canal e tem dado um puta apoio pra mim desde a época do vício. E significa muito pra mim, já que ele tem sido uma grande influência e inspiração pros vídeos que eu faço. Cara, valeu mesmo. Isso me leva ao ponto principal dessa introdução que eu tô fazendo. Acontece que, assim como o John, eu também fiz parte do Vício entre 2015 e 2018, e eu comecei a fazer vídeos pro canal deles assim que o John saiu no final de 2017, e era um quadro chamado Série das Séries, que infelizmente só teve 5 episódios até eu sair do site. Mas foram vídeos muito importantes pra minha formação como criador de conteúdo e roteirista, e infelizmente esses vídeos não estão mais no ar no canal do Vício. E como eu queria mais tempo para produzir os próximos vídeos do Balcão Pop, eu decidi unir o útil ao agradável, e eu vou começar a alternar aqui no canal entre esses meus vídeos antigos e os episódios novos. E assim que eu terminar de repostar esses 5 vídeos antigos, eu vou dar continuidade ao quadro Série das Séries aqui no canal, porque eu tenho um carinho especial por ele. Eu espero que vocês não se estranhem com a qualidade inferior desses vídeos. Tenho em mente que eu só tinha 17 anos e estava evoluindo na produção de vídeos na época, mas ainda assim eu acho que são vídeos bem legais e eu espero que vocês gostem. E eu também espero que minha cara feia não cause uma desinscrição em massa. Aliás, nessa época eu cortei o cabelo por algum motivo, então eu tava assim, igualzinho. Enfim, eu espero que vocês gostem. E não se esqueçam de se inscrever, porque semana que vem tem um vídeo novinho em folha saindo, e de compartilhar caso vocês gostarem. Pra quem se interessar, eu também vou deixar nos comentários algumas curiosidades sobre esse vídeo. Então é isso, vamos logo pro vídeo. Say my name. The Twilight Zone. Olá a todos, muito bem-vindos, esse aqui é o canal O Vício e meu nome é Gustavo Garcia. Eu já escrevo pro Vício já faz um tempo e eu também participei de alguns podcasts e eu sou mais um aqui a integrar o canal. E isso me fez refletir, afinal, no que eu poderia acrescentar aqui no canal, né? Será que ainda tem alguma coisa que eu poderia fazer? E tem uma. Estamos vivendo no que é chamado de terceira era de ouro televisiva, sendo séries a mídia que mais cresce atualmente, desde grandes blockbusters como Game of Thrones até dramas mais complexos como House of Cards. Nunca se investiu tanto na produção televisiva quanto agora. Até mesmo as animações estão entrando nessa onda de mudança e estão cada vez mais subversivas, complexas e ousadas. Mas tem uma coisa que me incomoda. Pensa no seguinte, quando alguém começa a se interessar por cinema, vai logo atrás de um Kubrick ou de um Tarantino, ou quando a pessoa começa a se interessar por literatura, também começa a procurar uns escritores mais conhecidos, pelo menos um Stephen King ou um Lovecraft. No mundo dos quadrinhos, então, nem se fala, a pessoa mal começou a colecionar quadrinhos, já compra um Watchmen, já compra um Cavaleiro das Trevas para colocar na estante. Então essa busca por materiais clássicos e tal acontece com praticamente todas as mídias, exceto séries de TV. Por mais que estejamos vivendo um grande momento de produção e aclamação de crítica, o grande ápice da qualidade televisiva aconteceu entre 99 e 2010, durante a chamada Revolução Televisiva. Isso sem contar as inúmeras séries antes de 99 que também eram excelentes, mas que hoje em dia ninguém parece preocupado em redescobri-las. E tem muito pouco conteúdo da maioria dessas séries aqui no YouTube. Claro, tem um conteúdo aqui e ali, mas nada que se compara à quantidade de vídeo que é feita todos os dias de Game of Thrones, por exemplo. Então o meu objetivo com essa série de vídeo é trazer alguma dessas séries que eu tive um prazer enorme em conhecer, sabe? Eu odiava séries de TV antigamente. Quando eu comecei a procurar séries clássicas, foi aí que eu percebi o quanto é uma mídia fantástica, uma mídia incrível. Por tudo isso que eu falei, então, eu inauguro hoje aqui no Vício o quadro Série das Séries. Então, porque é uma série de vídeos sobre séries. Aqui eu comentaria algumas das melhores séries de todos os tempos em listas, análises mais profundas, ou então vídeos de apresentação, apenas para que você conheça a importância de uma série ou a qualidade dela. E eu pensei,
Já que hoje é o primeiro vídeo desse quadro, com que série eu poderia inaugurar? E eu cheguei à conclusão que não tem outra resposta, tinha que ser essa. Portanto, meus amigos, eu vos apresento a Família Soprano. Esse é o meu cosplay de Família Soprano. Muito bem, vamos começar contextualizando a época. Estamos nos anos 90 e até então a maioria das coisas feitas na TV era extremamente formulaica e massificada. Cada temporada tinha que ter pelo menos 20 episódios, tinha que ter começo, meio e fim, que se resolvesse em apenas um episódio. E a maioria das redes de televisão que faziam conteúdo de séries na época eram televisões abertas, o que impedia de fazer coisas um pouco mais densas ou subversivas. Claro, é importante dizer que havia algumas exceções, sempre existem exceções, tanto de séries que eram padrões, que seguiam isso tudo que eu falei, só que foram muito boas, conseguiram se destacar, quanto séries que realmente foram lá à frente de seu tempo e fizeram histórias dramáticas, com roteiros fodas. Mas o que é preciso dizer também é que a maioria dessas séries que eu disse que eram padrões e que foram sucesso, eram sitcoms. E a maioria das séries que eram subversivas de verdade e à frente de seu tempo foram canceladas na primeira temporada. Então, mesmo que a televisão tenha tido ótimos momentos antes dos anos 2000, ela ainda era reconhecida como o primo pobre do cinema. Nesse cenário, eis que surge HBO, Homens Bombados e Otimistas, que ela na verdade existia desde os anos 70, só que ela nos anos 90 passava por uma puta crise. O maior conteúdo da HBO nessa época tinha se tornado filmes, né? Ela comprava o direito autoral de filmes de terceiros para poder exibir na televisão dela. O que aconteceu é que cada vez menos pessoas vendiam os direitos autorais dos filmes para a HBO exibir e começou uma série de repetições e repetições de filmes. E a HBO virou uma piada. É foda porque era uma televisão fechada, então era mais caro, você, obviamente, né, é mais caro porque você paga pela porra. Então era mais caro e os caras não tinham conteúdo, ninguém queria se inscrever mais na HBO. Então, nesse cenário caótico, surge uma nova empreitada da HBO, uma nova estratégia para conseguir mover os negócios para frente, que era o investimento em conteúdo original. A primeira grande investida de série de TV da HBO foi o The Larry Sanders Show, que foi uma comédia de uma sitcom bem subversiva para a época, que inclusive foi muito influente nos anos 2000 depois com séries como VIP e Curb Your Enthusiasm, mas que, como eu disse, ainda era uma sitcom, então ainda é aquela coisa extremamente formulaica. Depois, a segunda grande investida da HBO foi Sex and the City, que deu uma puta moral ali com o público feminino, e ali começou a fazer umas coisas que a televisão da época não fazia. Então, o que aconteceu? A HBO percebeu, né, os executivos da HBO perceberam que eles precisavam de algo realmente diferente, eles precisavam de algo que nenhuma outra televisão poderia dar. Inclusive, um dos fortes da HBO, né, um dos maiores motivos dela ainda se manter, é que a HBO tinha um conteúdo, como eu posso dizer, interessante. Ali nas noites da HBO eram interessantes nessa época, né? Então, eis a cena. Chegou lá o grupo de executivos e eles pensaram assim: então galera, vamos lá, vamos listar o que só a gente pode fazer e vamos criar alguma série com esta porra. Então eles foram lá e citaram: bem, a gente tem putaria, palavrão, tem muita violência também. Então eles juntaram essa parada toda, fizeram ali um bom shake e eis que surge Oz, que é uma série que eu acho que muita gente deve conhecer e foi extremamente subversiva para a época, né? Nela você tinha roteiros mais socialmente relevantes, você tinha violência extrema. Até hoje Oz é bem pesado de assistir. Porém, apesar de ser uma série muito subversiva para tudo que tinha na época, é uma série muito problemática também, porque os roteiros ainda eram muito formulaicos, eram sempre uma estrutura igual para todos os episódios. Porém, foi a série perfeita para chamar a atenção para a HBO. Foi uma série que trouxe a atenção das pessoas
pro potencial que a HBO tinha. E também o potencial do J.K. Simmons pra interpretar neonazistas loucos do caralho, sádicos pra porra. E eis que finalmente chega em 1997 o nosso querido David Chase, também conhecido como o Chasezinho da galera. Meus amigos, uma coisa separava Chasezinho da galera de todos os outros, que era o fato do David Chase odiar séries de TV. Esse cara, ele se considerava um cineasta fracassado que só estava trabalhando na televisão para não morrer de fome. Então acontece, meus amigos, que nessa época tinha uma coisa na televisão, na verdade tem até hoje, que é de quando pilotos não chegam a virar uma série, eles investem mais um pouco no piloto e fazem uma longa-metragem com o que foi feito. Inclusive, Cidade dos Sonhos, do David Lynch, foi feito assim. David Chase, sagaz, pensou da seguinte maneira: eu vou fazer um piloto que não seja bom o suficiente a ponto de virar uma série, nem ruim o suficiente a ponto de eles não quererem investir mais e eu não poder fazer meu filme. Ele queria fazer a porra do filme, ele tava pouco se fudendo pra uma série de sucesso. Infelizmente, ou felizmente, o objetivo do David Chase de querer uma coisa que fosse um fracasso não deu lá muito certo. You could take all the mob stuff out and you would still be left with the greatest story ever told on television. There's everything before and there's everything after. The level, the density of this is mind-blowing. The Sopranos is the beginning of American television. Well, this is way better than a movie. Ok. Que Sopranos é aclamado por todo mundo como Beatles das séries de TV, vocês já entenderam, mas por quê? Bem, acho que isso se divide principalmente em dois fatores. O primeiro fator é o formato dos episódios. É aqui que você vê como as artes se ajudam, e o ódio também. O ódio é muito importante. Se alguém perguntasse pra mim qual eu considero as duas séries mais à frente de seu tempo feitas até então, eu citaria Twin Peaks e My So-Called Life. E as duas são uma coisa muito interessante. Twin Peaks foi criada pelo David Lynch, que é um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos. E My So-Called Life foi criada pela Winnie Holzman, que é uma das maiores dramaturgas americanas da modernidade. Ela faz teatro, ela faz poesia. E você vê, são duas pessoas de áreas diferentes que não sejam televisão, trabalhando com televisão. Isso com certeza ajudou no formato das séries. Porém, aí que tá. Essas duas séries fazem uma mescla de cinema com a estrutura de série de TV. Ainda não era uma completa ruptura dos dois. E é isso que Sopranos fez, porque o David Chase, como eu disse, detestava a série de TV. Ele não queria que fosse uma mistura de cinema com série de TV. Ele queria que fosse a porra de filmes em cada episódio. Então, quando você pega a estrutura de Sopranos, você não tem trilha sonora original da série, só músicas de rock, músicas de terceiros e etc. Você não tem cliffhanger, que é aquela coisa muito usada em minisséries até então, que era de deixar o final engatilhado pro próximo episódio, que nem Breaking Bad também faz, e todas essas séries. E nem sequer tramas centrais Sopranos tem. É uma coisa extremamente anticlimática. A única coisa que Sopranos tem de estrutura que é focado é o desenvolvimento dos personagens. Sim, as tramas envolvendo a máfia em si são o pulso narrativo da história, é aquilo que dá energia aos episódios, é aquilo que movimenta a história para que os personagens possam evoluir no processo. Mas se você trocasse as tramas que tem na série por outras tramas mafiosas, ou então até tirasse a máfia da jogada e colocasse outra profissão, a série manteria sua essência, que é o desenvolvimento de cada um dos seus personagens. É ver como aqueles acontecimentos interferem na psicologia dos personagens. E é por isso que a série é muito mais referenciada como uma série sobre a família norte-americana dos anos 2000 e anos 90, e não uma representação da máfia na modernidade. Claro, eu preciso reforçar isso. Sim, a série tem tramas incríveis, tem histórias fantásticas e dilemas muito bons, que inclusive eu vou tratar desse ponto mais pra frente. Mas é importante que você saiba também que você não pode ir assistir Sopranos esperando só mafiosos, esperando tiro, porrada, sangue, violência e coisa do tipo. Acho que a melhor forma de exemplificar isso é usando de base o episódio piloto, onde você tem tanto isso
My leg's broken, the bone's coming through. Quanto isso. A couple months before all this, these two wild ducks landed in my pool. It was amazing. They're from Canada or someplace, and it was mating season. Isso me leva ao ponto mais importante dessa análise de Sopranos que eu quero fazer, e também a parte mais importante do que é a revolução televisiva dos anos 2000, que é a figura Tony Soprano. O plot trata-se de um mafioso que mais pra frente se torna o grande chefão da máfia de Los Angeles, e ele começa a ter inúmeros problemas psicológicos. Ele começa a ter crises de depressão, ataques de pânico e assim por diante. Isso faz com que ele seja levado a frequentar uma psiquiatra. A questão da série é que em cada episódio a gente vê o Tony indo na psiquiatra enfrentando seus dilemas, sejam dilemas familiares, sejam dilemas da máfia, ou sejam os dois, seja um conflito que envolve as duas partes. Então a cada episódio a gente vê mais pouco a pouco da mentalidade desse personagem sendo destrinchada, ficamos sabendo mais a respeito dos seus anseios, dos seus desejos, como ele se sente em relação ao mundo, as reflexões do Tony e assim por diante. Então o que a gente tem é essa figura extremamente vilanesca, sádica, imponente. Hey, Zoe. What's wrong? Oh, Mr. Gandolfini, I'm so glad you're here. I heard a loud noise and it really scared me. Oh, don't worry, Zoe. Everything's okay. Come here. Oh, thank you. I feel much better now. Good, I'm glad. Because I know what it's like to be scared. You get scared? Yeah, sure, everybody gets scared sometimes. Really? Well, what's scary? Ok, eu entendo que quando uma série faz sucesso, faz sentido que você coloque ela em todos os lugares que você puder. Mas o James Gandolfini em Vila Sésamo. Então, retomando, o que a gente tem é esse homem extremamente Teddy bear, and they make me feel better. perturbado, que vai se mostrando cada vez mais fragilizado e humanizado a cada episódio. Mas tudo bem, você pode achar que um plot de um pai de família mafioso que usa roupas esportivas e começa a frequentar um psiquiatra é uma grande junção de filmes de máfia, pronto, é essa série. Mas tem muitos diferenciais. Primeiro é que por ser uma série de TV, você passa muito mais tempo com esse personagem, você fica muito mais próximo dele. Amar e torcer para um vilão até que não é novidade no cinema ou na literatura, mas em série de TV isso é um absurdo pra época. Mas como eu disse, as merdas que o Tony fazia não eram só relacionadas a matar alguém ou roubar alguém. Eram, na maioria das vezes, coisas muito mais próximas do cotidiano que a gente vive mesmo. Como traição, mau exemplo para os filhos. E, de qualquer forma, mesmo quando o que o Tony fazia era algo muito distante da vida dos espectadores, as reflexões dele a respeito daquilo são extremamente acessíveis para todo mundo. São coisas que qualquer pessoa pode se identificar com as coisas que ele fala. Ele é quase um poeta bukowskiano. We're soldiers, you know. Soldiers don't go to hell. It's war. Soldiers, they kill other soldiers. We're in a situation where everybody involved knows the stakes. And if you're going to accept those stakes, you got to do certain things. Então, a vida de um homem dividida entre seu lado nefasto, seu lado secreto e o seu lado que ele tem que mostrar para os seus familiares, né, como um homem com duas máscaras, uma máscara que ele usa para os mafiosos, uma máscara que ele usa para a família dele. Tudo isso é parte fundamental da concepção da série e também parte fundamental do que é chamado, como eu disse, da revolução televisiva. O episódio em que isso mais ficou registrado foi no clássico College, da primeira temporada, que é considerado por muitos um dos melhores episódios da história da TV americana. Nele, o Tony viaja sozinho com a sua filha Maggie, mas durante o percurso encontra um ex-delator da máfia. Em um único episódio, Tony atua tanto quanto pai presente e dedicado, quanto, pela primeira vez, o vemos matando alguém a sangue frio. Nesse episódio também tem uma frase excelente que o Tony lê na escola da Maggie, que diz a seguinte coisa: nenhum homem pode usar uma face para si mesmo e outra para a multidão, sem se pegar perguntando qual delas é a verdadeira. E foi assim, meus amigos, que a televisão moderna
nasceu. Serial killers fazendo justiça com as próprias mãos, publicitários falsos com crise de identidade, professores de química vendendo metanfetamina, mães frustradas, ou então ex-astros de televisão problemáticos e autodestrutivos. Indiferente da profissão, sexo ou história, todos têm algumas coisas em comum: o questionamento da existência, o arrependimento, a perca da felicidade, desilusão com o poder, males do ser humano, o uso de máscaras na sociedade, depressão, solidão e assim por diante. The world is a jungle. And if you want my advice, Anthony, don't expect happiness. You won't get it, people let you down, but in the end, you die in your own arms. Mas o buraco não tem fundo. E um dia você vai perceber que todo mundo ama você, mas ninguém gosta de você. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. Toda a nova abordagem que as séries de televisão têm trazido tão bem para o público em geral, no nível de produção cinematográfica, roteiros incríveis, tudo isso deve a Sopranos. Hoje em dia, séries de TV não perde nada para cinema, música, dramaturgia, literatura. Eu preciso reforçar também as incríveis, inacreditáveis atuações, principalmente do James Gandolfini e da Edie Falco, respectivamente, como Tony Soprano e a Carmela Soprano. Eu considero essas duas das melhores interpretações de todos os tempos, não só da série de TV, mas também do cinema. É uma atuação feita muito de pequenos detalhes, de pequenas movimentações de olhos, de guardar uma coisa dentro de si. É uma construção de personagem incrível. Vale dizer que tudo isso que eu estou falando até agora a respeito da série é só relacionado à qualidade da série. Eu não falei nada ainda a respeito do impacto que teve na cultura pop, porque foi um absurdo. Para vocês terem uma noção, um dos recordes de Sopranos, que foi o final da 4ª temporada, só foi batido na 6ª temporada de Game of Thrones. Esse sucesso que alavancou a coragem dos produtores de investir mais no formato da HBO. Outra coisa muito interessante que vale dizer da política da HBO é a não interferência na visão dos seus criadores. Então a maioria das séries deles são séries de criadores, são obras do showrunner ali, valorização do showrunner em meio à televisão. Então, gente, concluir vídeos é sempre uma merda, é sempre difícil saber como vai concluir vídeos. Por isso, na minha série de vídeos aqui no canal, tem o que eu chamei gloriosamente de o momento da conclusão. Olá a todos! Estamos aqui começando o nosso primeiro Hora da Conclusão do vídeo. No vídeo de hoje nós vimos que Sopranos é o acontecimento mais importante da cultura pop nos últimos 20 anos. Portanto, você não tem um caralho de motivo para não começar a assistir a série. Mas agora, falando agora um pouco mais sério, eu queria aqui falar um pouco onde você pode assistir a série. Então, já descarta Netflix, tá? Não tem na Netflix. Mas se você quiser testar, a HBO tem um serviço streaming dela, que é a HBO Go, onde lá tem um catálogo fodido de séries incríveis que a HBO já fez. Então eu recomendo bastante, tá? Se você quiser fazer uma assinatura. Mas se você quiser, sabe, se esse vídeo te convenceu pra caralho, você terminou esse vídeo, você tá caralho, pilhadão, vou ver Sopranos e tal, então eu recomendo você ir de cara nessa belezinha aqui, que é o boxe da família Sopranos lançado no Brasil. Aqui você tem todas as temporadas. E agora, outra coisa que eu queria indicar aqui também é o livro Sopranos e a Filosofia, a Família Soprano e a Filosofia, lançado aqui no Brasil pela editora Madras, certo? Então, nesse livro aqui você tem uma coletânea de análises filosóficas por diversos pontos de vista diferentes, por diversos filósofos diferentes a respeito da série. Muito interessante para quem já assistiu a série e para quem quer saber a questão mais profunda, as análises mais profundas. Outro livro importantíssimo que eu queria indicar é esse aqui, Homens Difíceis. A revolução está sendo televisionada.
Trata-se do livro que analisa a evolução televisiva dos anos 2000. Eu usei muito esse livro aqui para mim escrever o roteiro desse vídeo. Sim, essa porra teve um roteiro. Então esse livro que eu recomendo fortemente. Eu quero fazer uma resenha só dele porque tem alguns detalhes que eu queria abordar a respeito desse livro aqui. Muito bacana. Então galera, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe aí qualquer coisa. Comentem aí as séries que você gostaria de ver analisado aqui. E não perca de assistir Sopranos, que é uma obra-prima, entendeu? Mesmo que você não goste de séries, dá uma chance para Sopranos. Eu dei uma chance e não me arrependi. Então dá um like, compartilha com os amigos e get the fuck out of here. Oh, get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Now get the fuck out of here. Beast in me is caged by frail and fragile bars.